Vamos falar agora então sobre o Tejo, essa região impressionante e muito diversificada, né, Igor? Exatamente, são terroirs muito distintos que a gente encontrou, né? Nós estamos ali a fazer algumas viagens pela região e ficamos realmente impressionados. Grandes surpresas. Além de ser uma região com uma história incrível que vem de antes dos romanos ali, os tartessos já produziam vinho na região, uma região de mosteiros, de uma história impressionante, depois as famílias nobres que sempre tiveram aí suas casas de caça, depois as coudelarias, né? Uma tradição muito grande, mas também é uma região que faz vinhos há muitos séculos, até milênios, né? Com uma diversão Algumas muito das grande. vinícolas que a gente tem aqui tem mais de 3 séculos quase, né? Isso não é muito comum no mundo do vinho, né? Exatamente. A gente vai tomar aqui quintas com 300 anos de tradição, isso aí é realmente impressionante. Eu acho que talvez a casta branca, vamos dizer, mais emblemática do Tejo seja a Fernão Pires, não é, Igor? Exatamente, a Fernão Pires tem essa característica terpênica, né, que às vezes é muito exaltado quando fermentado em inox e em baixas temperaturas. Sim. Mas aqui a gente vai ter um sotaque diferente nessa... Ali no Tejo, talvez essa característica terpênica, para explicar para todos, que é uma coisa muito floral, né, muito exuberante. Isso a gente, no Tejo, mais do que nas outras regiões, porque logo ali acima na Bairrada, Fernão Pires já é um pouco mais contida, né? Exatamente. Aliás, chama Maria Gomes, né? Exatamente. E não tem nada a ver. No Tejo, realmente, o Fernão Pires se expressa com uma força e uma aromaticidade ímpar, né? Exatamente. É um lindo floral. E aqui a gente tem um sotaque diferente, como a gente tinha falado, né? Que é trabalhado em madeira, trabalhado com batonagem também. Então, tira um pouco dessa exuberância, toda essa pungência de aromas florais. Eles ficam um pouquinho mais tímidos, mais contidos, mas também traz muito mais complexidade. Mas muita estrutura, né? Em relação a Maria Gomes, o Fernão Pires no Tejo tem muito corpo, não é? Exatamente. Então a gente tem aqui uma seleçãozinha. Vamos começar a provar? Vamos provar umas coisinhas. Começar aqui pelo ACA, da Adega Cooperativa de Almeirim. Então esse é um vinho feito num dos terroirs principais da Fernão Pires, que é a charneca, né? Exatamente. Solos muito arenosos, né? Uma cor interessante. Vamos lá, vamos provar isso. E eu acho que algumas pessoas têm ainda preconceitos contra as cooperativas, né? Mas esse caso, em caso da Itália também, em caso de França, tem cooperativas fabulosas. Que são entre os melhores produtores da região. Sem né? dúvida, sem dúvida. Cooperativa lá do Produtor de Barbaresco. Claro. Depois nós temos lá no Alto Adige aquelas cooperativas incríveis. São entre os melhores produtores do país. Chablisienne, Chablis. Vinhos fantásticos. E aqui nós visitamos, inclusive, a Adega Cooperativa de Almeirim. Eles têm uma paixão por aquilo, né? Pelo que eles são e pelo um orgulho, né? Impressionante, né? E são enólogos que viajam, que têm uma cabeça aberta, que trazem tecnologia de onde eles vão, né? Sempre para melhorar a enologia deles, para melhorar as suas criações, né? E a gente sente... Eles contaram viagens a Bordeaux, viagens... Um dos enólogos também fez especialização na Alemanha, em Geisenheim, é impressionante, né? Olha a cor desse vinho, que cor. É incrível, né? Olha, isso aqui é o Fernão Pires típico da charneca de Almeirim, né? Olha só. E eles conhecem cada vinho, não é uma cooperativa que todo mundo leva aquelas uvas e é tudo anônimo, né? Eles conhecem cada vinha, catalogam aquilo, sabe o potencial de cada uma. Inclusive, essa é uma vinha velha, acho que com mais de 60 anos, se eu não me engano, e de um proprietário só. Então, quem diria que uma cooperativa faria vinho de uma parcela, de um proprietário só, e conhece muito bem a vinha e explora ela da melhor forma possível, né? Nossa, eu adoro isso aqui. É uma intensidade, é uma aromaticidade, uma riqueza tropical que tem nesse vinho. Esse é um Fernão Pires muito clássico. Para mim, esse é um vinho que eu sempre gosto de mostrar para as pessoas que querem conhecer o Fernão Pires. Acho que esse vinho, o ACA, mostra muito bem essa exuberância da caça, a gordura, né? Impressionante. E aqui tem um toquezinho na madeira, mas ela está quase invisível. Quase né? invisível. Ela está só suportando a fruta. Muito. Evocando essa complexidade, essas notas mais microoxidativas, no bom sentido, né? Trazendo mais complexidade, mais camadas ao vinho, né? Olha, eu colocaria, sabe com o quê? Com talvez um caril de gambas. Eu acho esses pratos muito perfumados. Fernão Pires cai muito bem. Olha só. Né? Sensacional. Ou então talvez até aquela sopa da pedra de Almeirim. Olha só, essa marcou. Funciona muito bem. Mas talvez ainda fique melhor com o vinho que nós vamos próximo, provar hoje ainda, né? Sim, vai ser ainda mais... Vamos provar aqui então, olha, o Falcoaria
da quinta do Casal Branco, que é uma quinta de 1775. Meu Deus, é a história. Eles têm 1.000 e tantos hectares, uma história surpreendente, que ele foi coldelaria, né? Criação de cavalos da família real. Aquilo tem uma história, uma casa absolutamente espetacular, né? E eles têm enologia muito refinada, que é do Manuel Lobo, que é o enólogo também da Quinta do Crasto, então um enólogo com uma experiência internacional muito grande. Os vinhos são vinhas velhas também, né? Nós provamos 2 vinhos Fernão Pires de vinhas velhas. Os dois são mesmos solos, inclusive. Sempre da Charneca, então são solos mais arenosos, solos mais pobres, né? E isso faz uma região também bastante quente, que tem um contraste dia e noite de temperatura, então os vinhos sempre também tem uma boa frescura, não é? Sempre, não são E vinhos esse em muito relação ao pesados. anterior? Sim, menos cor já no primeiro. Menos cor, eu acho que é um vinho que tem mais, pega mais assim esse lado fresco, menos exuberante da Fernão Pires, né? Com algumas componentes mais vegetais também. Exatamente, não vegetal. É? Então tem o tropical, mas é um tropical que foi às vezes para um lado uma goiaba verde, uma cena um pouco mais... Exato. Um endro, alguma coisa diferente. Sim, um endro assim. mais diferente. Algo mais mentol, um pouco mais E mentol. também tem madeira, mas você vê que a enologia aqui é impecável, exatamente. né? Muito bem integrado, sem dúvida. Então, a adega Cooperativa de Almerim faz 20 milhões de litros, uma coisa gigantesca. Aqui na Falcoaria nós temos uma área de vinhas bem menor, apesar de ser uma quinta gigantesca, né? E são vinhas velhas que eles trabalham com muita qualidade também. Esse é um clássico do Tejo, né? Falcoaria. É um dos grandes vinhos que envelhece muito bem, inclusive. Né? Acho que na boca sente um pouquinho mais da madeira, mas ainda extremamente integrada, porque ela adiciona mais uma baunilha, uma especiaria doce, né? Uma noz moscada. Talvez esse vinho, o anterior é mais o Fernão Pires mesmo, de livro, né? Esse aqui é um vinho que mostra Fernão Pires, mas com essa enologia um pouco mais sofisticada. Sofisticada é uma ótima palavra. No bom sentido, né? É um vinho, que seja um vinho internacional, ainda com o DNA do Tejo e da Fernão Pires. Né? Exato. E uma frescura muito interessante. Muito. É bom, né? Você provar Fernão Pires tão diferentes assim, né? Exato. Vamos aqui para as Lesírias, Companhia das Lesírias, 1836. Eles também ostentam com muito orgulho essa... Só um copinho ali para a gente. Esse foi o ano de fundação deles, não foi? O ano de fundação também tem uma quinta gigantesca. Isso aqui já está bem tem uma parte até dentro do Parque Natural do Estuário do Tejo. E trabalha muito bem essa questão da sustentabilidade. É uma quinta também gigantesca, mas com uma produção bastante importante, exporta muito, mas os vinhos são impecáveis, são bem. Isso aqui é a linha, vamos dizer assim, Super de uma gama, premium, né? Exatamente, uma gama mais alta, e também um Fernão Pires que eles têm uma composição aqui nas Lesírias entre campo e charneca. Então são 2 terroirs assim. Eu acho que eles estão muito perto do Tejo, não muito são? Perto do Tejo. 2 quilômetros, 3 muito perto do Tejo. Também um vinho trabalhado com madeira, muito bem trabalhado. Né? De novo, um mentol. Eu sinto também esse lado mais mentolado, mais herbáceo, tônico, né? Salta do como. Então é interessante que Fernão Pires, apesar desse lado terpênico tropical, ele sempre também traz um lado um pouco mais vegetal nos vinhos, né? Exatamente. E às vezes nós até provamos uns Fernão Pires. Aqui nós vamos provar Fernão Pires muito especiais, vinhas velhas, mas às vezes um Fernão Pires mais simples, ele tem um lado que até lembra um Sauvignon Blanc, não é? Esse lado mais herbáceo. Né? Muito bem. E os 3 têm uma linha condutora muito clara, né? Tem essa sapidez, essa salinidade muito interessante, que deixa os vinhos mais frescos, né? Faz a gente salivar um pouco mais. Tem uma nota de cera de abelha também muito interessante, muito com ceroso, mel de acácia. É um belo vinho, né? 3 expressões que mostram muito bem o que é essa casta. Tão emblemática, é a casta branca mais plantada em Portugal, né? E, ao mesmo tempo, são muito diferentes entre si. E nós temos 3 vinhos da mesma, quer dizer, do mesmo terroir, que é a charneca, né? Que é essa parte, vamos dizer, a margem esquerda do Tejo, mais ao sul. Margem sul. E
com solos mais arenosos, como o Igor bem colocou, com algumas manchas também muito de cascalhos grandes, né, aluviais. Né? E esse vinho aqui vai bem com o quê? Olha, esse é um vinho que tem tanta estrutura. Eu acho que, assim, ó, pensando em pratos, um arroz, por exemplo, de mariscos, né, eu acho que fica incrível. Ele tem um toque amanteigado e uma cremosidade que eu acho que vai... Tem estrutura, né, para um arroz perfumado de mariscos, ou mesmo de lavagante. Acho que ele tem força para aguentar. Tem, com certeza. A nossa prova agora, surpreendente do Tejo, continua com o Fernão Pires, mas vamos provar uma coisa, bem diferente. Uma relíquia, né? Diferente, né? Exatamente. É outro terroir aqui, não? Fernão Pirão, e é um outro terroir, não é? Obrigado. Então, como é que é essa tradição aí do Fernão Pirão, Igor? Porque parece que é uma coisa antiga, assim, que... Isso tem a ver com aqueles orange wines. Na verdade, é uma moda, né, gigantesca no mundo inteiro. Onde eu trabalhava, na Austrália, numa loja, Sim. a gente tinha uma prateleira dedicada 100% para orange wines, né? Sim. E é uma moda que realmente está no mundo inteiro, que Sim. saiu esses vinhos que eram feitos na Geórgia, e depois a Itália começou a fazer, e tudo levaram para o mundo. E tem uma força, principalmente no mundo dos vinhos naturais, também tem muita força. Né? Pois é, mas isso já era uma história antiga lá na charneca de Almeirim. Você pegava aquelas uvas com uma graduação muito alta e faziam aquilo com curtimenta, dava um vinho com 15 graus de álcool, esse Fernão Pirão. Exatamente. Né? E era como se fosse um branco com alma de tinta, mais ou menos. Isso, porque a cor do vinho, na verdade, fica nas películas, né? E esse é um vinho feito como se fosse um vinho branco, feito como se fosse um vinho tinto. Então, ele extrai tudo que ele tem para extrair esses elementos fenólicos. Então, ele vira um vinho muito mais estruturado, com muito mais taninos, muito mais... Tem tanino mesmo, Tem é tanino, impressionante. Na boca eu sinto essa astringência, deve ser ótima gastronomia, né? Exatamente. Isso aqui dá para pegar o universo dos vinhos brancos e dos vinhos tintos, né? Então, desde dos peixes mais estruturados, pratos do mar mais estruturados, até pratos com carne de porco, pensa em porco preto. Uma harmonização que é quase impossível no mundo do vinho é ovo, né? E os orange wines ficam muito interessantes. Com pratos com ovos. Olha com ovos, né? Sim. E esse vinho é da Quinta da Lápolis, desde 1733. Que incrível, essa é outra dessas propriedades super antigas do Tejo, né? Que tem muita história mesmo. Um rótulo super interessante. Um rótulo meio retrô, né? Que mostra justamente essa recuperação de uma tradição que existia no Tejo de fazer o Fernão Pires assim. Né? Mas aqui, essa moda que era mais do lado da charneca, esse é um produtor que trabalha mais no outro terroir, não é? Exatamente, Que isso já é bairro, né? Que é mais argilo-calcário. Argilo-calcário, exatamente. Aqui o vinho tem um pouco de um estilo diferente, também um pouco mais fino, eu diria, né? Mais esticado, mais tenso. E tem essa mineralidade muito presente na boca. Tem um nariz super exuberante, né? Tem um pouco daquele floral da Fernão Pires, mas também tem essas notas de casca de tangerina, de gengibre, que são bem associadas com os vinhos laranja, né? Para quem quiser conhecer um orange wine português de uma tradição antiga também, um Fernão Pirão pode ser uma boa descoberta. Né? Exatamente, muito interessante. Agora vamos ali para aquele outro que é um produtor minúsculo. Né? Então, o Tejo, nós provamos vinhos de cooperativa que faz 20 milhões de litros, com qualidade e paixão. E dá para conhecer agora um produtor minúsculo que faz pouquíssimas garrafas, um estilo mais... vinhos naturais, vamos dizer assim, né? Que é o Areias Gordas, né? O Areias Gordas é um projeto pequenininho, familiar, está em Salvaterra de Magos. Isso é bem na praia do Ribatejo. Isso já é o terroir. Nós falamos de 3 terroirs, então, né? Da charneca, do bairro e agora do campo. O Les Illes, né? Então, não quer dizer que um seja melhor que o outro, né? Sempre essas questões de terroir são expressões diferentes. São expressões diferentes. Cada um conta a sua história, né? Conta a sua história. Uma história muito especial que a gente tem descoberto. Sim. Então, isso aqui já é um terroir diferente, é um solo ali, em relação ao nosso charneca mais arenoso, com cascalhos e tudo, né? Isso aqui é um solo mais aluvial, de rio mesmo, um solo um pouco mais fértil, né? Mas esse produtor tira vinhos... E normalmente as lesírias, né, o campo, aquilo ali está mais associado a vinhos de volume, brancos com produtividade muito grande, mas é muito bonito mostrar
que no campo também dá para fazer uma coisa assim, extremamente concentrada e complexo. 12,5 de álcool a gente tem aqui. Mas olha o nariz disso, meu Deus. Que ano ele é? 2013, eu acho. 2013, exatamente. Branco 2013, que incrível, da região que normalmente é associada a grandes produtividades, vinhos mais simples do Tejo. E aqui o lado totalmente savory, né? Tem aquele lado de cogumelo extremamente complexo. Exatamente. Aqui já nós saímos dos Fernão Pires, aqui já tem Fernão Pires. Tem Semillon. Semillon, que curioso. Exatamente. Tem Arinto, né? Que eu acho que é o Semillon que traz essa... Na boca a gente vai ver que é montosidade, mas também traz esse lado mais de cera, né? E de mel, pode ser? Pode ser também do Semillon. E também temos Arinto, não é? E Alvarinho. Alvarinho, Alvarinho. Olha que curioso. 25% cada, né? 25% cada. 25%. E um 2013 da região das Lesílias, ou do terroir das Lesílias. Muito interessante. Com uma capacidade de guarda gigantesca. Olha isso aqui. O nariz está explodindo. O vinho está explodindo e que ainda tem muito tempo pela frente, né? Extremamente complexo. Nossa, dá camadas e camadas de muito savor, muito Isso savor. aqui entra perfeitamente na sopa da pedra, né? Tem estrutura para aguentar, mas acho que ele vai. Não é pesado, mas tem estrutura. Vai para carne de porco preto, né? Ele tem bastante caráter para sustentar até preparações mais ricas, não é? Ele é concentrado, mas ele não é pesado de forma alguma. Né? Emocionante. Ele é fluido. Mas isso é bonito para mostrar então que o Tejo tem todas essas vertentes, né? Terroirs diferentes, estilos diferentes. E da cooperativa, o minúsculo produtor, você consegue entregar as barricas novas de carvalho, a maceração, a madeira mais antiga, né? Vinho mais sofiscado, uma releitura dos Orange Wines, né? Que tem muita coisa para discutir. Exatamente. Vamos ao próximo? Vamos. Então, o Tejo produz um pouco mais de tinto do que de branco. Exatamente. Se eu não me engano, ali é uns 50 e poucos % de tintos e um pouco menos de branco e muito pouco rosé. Mas hoje nós mostramos mais brancos, né, do que tintos, para mostrar essa diversidade que é o Tejo. Mas os tintos são igualmente impressionantes. Talvez os tintos façam até muito sucesso, né, no mercado estrangeiro. São vinhos que são muito exportados. No Brasil, por exemplo, os vinhos do Tejo são... Esse vinho especificamente é um best-seller, sem dúvida, né? Não, então nós vamos para um projeto que é talvez uma das quintas mais emblemáticas do Tejo, certamente em Portugal e no mundo, que é a Falua, né? E o que é uma Falua? Pô, isso é uma boa pergunta. Nós aprendemos lá quando a gente visitou aqui. Exatamente. Né? Então a Falua é uma embarcação antiga lá do Tejo, né? Então eles fizeram fazer essa homenagem, mas é uma vinícola relativamente recente. Nós falamos aqui de vinícolas que vêm do século XVIII, né? Muito antigos, XIX. A Falua é um projeto muito mais recente, começou com João Portugal Ramos e que foi adquirida recentemente por um grupo francês bilionário, né? Um grupo de agrobusiness bilionário que o produtor, o proprietário desse grupo, ele viaja o mundo inteiro e quando ele conheceu aquela vinha do convento, falou, meu Deus, isso aqui eu tenho que comprar essa vinícola, né? Você acha uma das vinhas mais bonitas que você já visitou em Portugal? Sem dúvida alguma. Do mundo, poderia dizer. A gente já teve... O que ela tem de tão especial ali? E ainda mais eu vejo a ligação de um francês se apaixonar por ela, né? Ainda mais se ele vem do sul da França. Châteauneuf-du-Pape, que é muito parecido, Gigondas, Vaqueras, muito parecido. Aquele calhau rolado, né? Exato, o rolê exatamente. Aquilo parece muito com Châteauneuf-du-Pape, com Gigondas, você viu? Um pouco de Bordeaux também. Pouco de Bordeaux, né? Então é um solo completamente aluvial. Você não vê solo, na verdade, você só vê pedra. Quantos metros de profundidade tem aqui? Acho que são 4 metros de calhau rolado. Né, com 400 mil anos, é que foi deixado pelo Tejo ao longo do tempo, construiu aquele platôzinho de calhau rolado, que é uma coisa incrível para fazer vinho. De onde vem esse vinho é extremamente pedregoso, não tem quase nada de areia. É até difícil de andar, machuca o pé de tão duro que é o solo. É incrível, é uma das vinhas mais espetaculares e únicas. E eles têm uma enologia muito moderna, mas moderna no bom sentido, né? Respeitosa a esse terroir, né? Trabalham com os melhores tipos de madeira,
Aliás, a adega deles também é uma coisa, daquela lindíssimo. penumbra, um cenário quase de filme, né? Mágico, né? Se sente ali que tem uma coisa Bordaleza, eu diria. muito especial, é muito especial, né? Antonina, grande enóloga, né? Então a gente sente um vinho que tem uma finesse, apesar de toda essa força que tem no Tejo, né? do sol, uma região que tem esse clima, né? Com muitas horas de sol, com uma temperatura média anual relativamente alta, mas aqui a gente sente muita... Só na cor já dá para ver que ele não é um vinho carregado. E aqui tem uma mistura muito interessante de uvas internacionais e também autóctones, não é? Ah, sim. A gente tem aragonês, que é tempranilho. A gente tem Syrah, Sim. Touriga Nacional. Tem um pouco de Castelão nesse ano. Acho que tem Cabernet Sauvignon. Acho que a Antonina, cada ano, ela separa o que há de melhor para fazer esse vinho, né? Então ali tem anos que a Castelão tá muito boa, ela põe um pouco de Castelão, ou de Alicante Bouschet, não é? Mas é um vinho incrível, né? Internacional no bom sentido também, porque é um vinho que poderia ser servido por qualquer pessoa que aprecie grandes vinhos do mundo, mas ao mesmo tempo ele tem o DNA do Tejo. Exatamente, né? A madeira escoltando a fruta, né? Uhum. Entra no background de tudo, só dando uma camada de complexidade e também trabalhando um pouco essa textura mais redonda do vinho, mas ao mesmo tempo é um vinho firme. Os taninos são muito sedosos, ultra finos, e a gente sente esse cascalho, não sente? Quem não acredita em mineralidade tem que provar esse vinho. Tem que provar esse vinho, porque você sente propriamente... Os vinhos do Tejo, no sim, geral. sim, Você sente muito essa questão do cascalho na boca. Exato. Tem Vamos... um certo grafite que lembra grafite, de Bordeaux. Bordeaux também. Muito interessante. Muito bom. Vamos finalizar agora com um grande vinho sobre ele. Então, nosso programa do Tejo faz desde espumante, rosés, brancos leves, brancos estruturados, orange wines, né? Tintos leves, tintos encorpados. Agora a gente vai provar um vinho de colheita tardia da Quinta da Lorna, que é outra dessas quintas emblemáticas, né, que foi do Marquês de Alorna. A Marquesa de Alorna foi uma das mulheres mais cultas e inteligentes, vivia à frente do seu tempo, então tem toda uma história. Essa quinta recebeu toda a nobreza europeia, é uma propriedade gigantesca e realmente maravilhosa. E a Lorna é uma das quintas principais dessa região e faz vinhos que são muito mirados no mercado de exportação, mais da metade dos vinhos são exportados, né? Mas em todas as faixas de preço e com uma qualidade realmente, uma consistência muito grande nos brancos e nos tintos, né? E esse é um dos vinhos de Leite, na minha opinião, que eu mais gosto em Portugal. Eu acho impressionante. Tem muito o que gostar aqui. Sim, é uma explosão de fruta tropical. E eles estão na charneca também, né? Então eles estão na charneca. De novo, aquele mel de acácia. Esse vinho aqui, você pode colocar ele ao lado de um milha, um sauternes francês na mesma faixa de preço. Isso aqui é impressionante. Lá se paga pela marca. Sim. E aqui se paga pela qualidade. Isso aqui é um Fernão Pires de colheita tardia, eles interrompem a fermentação, mas é um vinho que tem uma riqueza, mas ao mesmo tempo que tem riqueza, ele tem fluidez, delicadeza, não é? E eu vou te fazer uma pergunta. Pairings aqui, a harmonização disso. E não pode falar foie gras. Bom, eu pensei no foie gras, mas tudo bem. Eu acho que vai muito bem com queijos, de modo geral. Eu vou colocar, por exemplo, um folhado de queijo azul com pera. Né? Eu acho que ficaria absolutamente incrível. Se fizer uma reduçãozinha de uma base de creme de ovos com esse mesmo vinho, né? Acho que funcionaria muito bem. Ou até essas doçarias típicas conventuais portuguesas, creme de ovos, esse vinho tem frescura, elegância, lava muito bem a boca, não é? Zero, nada enjoativo. Nada pesado. Né? Nada pesado, né? Longuíssimo, camadas e camadas e camadas, continua indo. Que delícia. Tem de novo, aquela sapidez da charneca, não é? Exatamente. Terroir falando alto. Um belo vinho. Fechamos bem, não é? Fechamos muito bem. Saúde.